O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos iniciando o tempo comum na liturgia. A cor verde é a cor do tempo comum. Então, não é por causa do Parmeira não, viu? É por causa do tempo comum na liturgia. E o tempo comum é o período mais extenso no ano litúrgico. São 33, 34 semanas, né? Dependendo do calendário, né? Um ano para o outro. E estas semanas distribuídas em 2 partes. A primeira parte do tempo comum, entre a festa do batismo, que celebramos domingo passado, festa do batismo de Jesus, até o início da Quaresma, que é a quarta-feira de cinzas. E a segunda parte do tempo comum, entre a festa de Pentecostes e o começo do tempo do Advento. Praticamente a maior parte do tempo litúrgico é o tempo comum nessas 2 etapas, nessas 2 partes, né? É a vida que segue. Celebramos a liturgia no tempo comum, é a vida que segue, vamos aprendendo com Jesus, vamos procurando superar as dificuldades, caminhando na fé, sendo mais firmes e mais fortes
no dia a dia. Como nós pudemos perceber, a liturgia desse domingo ressalta a imagem do casamento. Logo na primeira leitura, o profeta Isaías nos fala do casamento e revela a profunda união que existe entre Deus e a humanidade. Deus casa-se com a humanidade, por assim dizer. Deus é o esposo e Israel é a esposa. A esposa, Israel, algumas vezes se afastou de Deus, traiu a confiança de Deus. Então o povo de Israel, algumas vezes se voltou contra o Senhor. Mas Deus é eternamente fiel, mesmo diante das incertezas, ou melhor, das infidelidades do seu povo, Deus se mantém sempre fiel. Deus nunca deixa de amar. Na segunda leitura ouvimos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E Paulo fala dos dons e carismas. Os dons e carismas se destinam ao bem de todos. O texto que nós ouvimos diz assim, uma parte do texto: irmãos, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Dons, carismas, ministérios, que quer dizer serviço, né? Todos nós recebemos nossos dons, todos nós recebemos de Deus capacidades para exercer funções, e é importante que nós entendamos que existe uma diversidade de dons, carismas e ministérios. E a comunidade cristã é chamada a conviver com a diversidade de membros e de carismas, mas deve ser o sinal do amor de Deus sempre, né? Convivemos na comunidade, convivemos na família, convivemos no ambiente de trabalho. Dons, carismas, ministérios diferentes, mas é justamente nessas diferenças que nós crescemos, né? O outro pode me ensinar algo de bom, eu também posso ensinar ao outro algo de bom. Eu posso receber um bom testemunho de uma pessoa, mas eu também posso testemunhar, ser exemplo para outra pessoa, né? Assim, cada um de nós fazemos nossa parte para o bem de todos e para o crescimento espiritual de todos. O Evangelho segundo São João nos fala das bodas de Caná. Jesus realiza o primeiro milagre. É bom lembrar que João, o evangelista, não fala em milagre, ele fala em sinal. Para João, Jesus realizou o primeiro sinal. Para nós, sinal, milagre, quer dizer o mesmo, né? Jesus é o noivo que já está no mundo para celebrar o casamento de Deus com a humanidade. Jesus é o noivo, a humanidade a noiva. Esse evangelho das bodas de Caná tem um contexto que é bom a gente entender, né? O que é que está por trás das palavras, digamos assim? Primeiramente, a aliança entre Deus
e Israel. Deus e o seu povo. De novo, né? Deus, o esposo, o povo Israel, a esposa. Em certo momento, falta o vinho. O vinho é símbolo do amor entre o esposo e a esposa. O vinho é símbolo também da alegria, do bem-estar. A antiga aliança tornou-se sem alegria e sem amor. O amor entre Israel e o seu povo está em crise. As bodas de Caná sem vinho representam a situação do povo desiludido, insatisfeito, uma vida sem sentido. Então, esse é o contexto, né, que está por trás das palavras. Nesta festa, nessas bodas de Caná, aparecem personagens que são importantes destacar. A mãe é atenta. Ela logo percebe, eles não têm mais vinho. A mãe é decidida, vai logo falar com Jesus. A mãe é perseverante, não desiste diante da aparente indiferença de Jesus. Jesus diz para ela: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora não chegou. Então Maria, mãe de Jesus, atenta, decidida, perseverante. O mestre Sala, que é o responsável pela festa, o chefe da mesa, digamos assim, né, representa os dirigentes judeus que não percebem que a antiga aliança já havia caducado. O vinho está acabando, e daí? O que eu posso fazer? É a indiferença. Acabou o vinho, acabou a festa, o que eu posso fazer? Né? Ele fica na dele. Uma aliança que já havia perdido o sentido, por assim dizer. Os serventes são os que colaboram com o Messias, que estão dispostos a fazer tudo o que ele disser para que a aliança seja revitalizada. Serventes, pessoas simples, o que Jesus disser nós vamos fazer. Né? Eles não querem que a festa seja uma catástrofe, né? Que os noivos passem vergonha, digamos assim, né? O que for preciso fazer, nós vamos fazer. Queremos que a festa siga até o fim, para o bem de todos. Esses são os serventes. E Jesus, ele acolheu o pedido da mãe, e a alegria continuou até o fim da festa. Então poderíamos nos perguntar assim: com qual desses personagens, ou quais desses personagens nós nos parecemos no dia a dia como cristãos? É claro que não podemos ser como o mestre Sala, que está acomodado em sua religião vazia. Posso fazer nada? Né? Acomodado, totalmente, braços cruzados. Não podemos ser como ele. Precisamos imitar a atitude de Maria, que pede a Jesus uma solução para uma situação concreta.
ela pede a Jesus, ela sabe que Jesus pode fazer, ela confia em Jesus, ela acredita em Jesus, então ela pede. Então nós, no dia a dia, devemos imitar a atitude de Maria, sim. Existem situações em nossa vida que, digamos, aparentemente não tem jeito. Fazer o quê? Vamos pedir a Jesus. Vamos buscar em Jesus a força, a determinação, a coragem. Vamos pedir a Jesus, sim. Precisamos ser como serventes que vão fazer tudo o que Ele disser. Nós devemos pedir a Jesus, mas devemos também servir a Jesus. Fazermos a nossa parte. Imaginem só, uma pessoa que reza, pede a Deus, mas fica de braços cruzados, não faz a sua parte. Não é? Nós temos que fazer nossa parte. Precisamos colaborar com Jesus para que uma nova realidade aconteça. Fazermos nossa parte, não ficarmos de braços cruzados. Existem dificuldades, existem provações, temos tropeços em nossa vida. Vamos olhar para frente, vamos ter esperança, vamos pedir a Jesus e vamos fazer a nossa parte. Se eu aprendi que eu não posso trilhar por um caminho errado, pronto, não vou mais por aquele caminho. Ah, mas o caminho certo parece mais longo. Tá bom, mas ele vai levar ao lugar certo. Se o caminho curto leva a um lugar ruim, não vou seguir mais por esse caminho. É uma decisão que tem que ser com firmeza, com coragem, com determinação. E só assim nós podemos vencer. Se naquele momento Maria tivesse ficado indiferente, se os serventes tivessem ficado indiferentes, acomodados, se Jesus, acabou o vinho, problema deles, né? A festa acabava. Os noivos ficavam frustrados, né? Na medida que nós fazemos nossa parte, nós escolhemos o caminho verdadeiro, nós vamos mais longe, nós seguimos adiante, e Deus nunca nos abandona. As bodas continuam, e somos também convidados. Quando a relação com Deus se resume em ritos, regras e obrigações, a religião se torna um fardo pesado e insuportável. Não podemos fazer de nossa religião um fardo pesado e insuportável. Infelizmente existe uma corrente de pensamento na igreja, hoje em dia ainda, que faz da religião um fardo pesadíssimo. É a religião do não. Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. A religião do não pode. E Jesus não veio trazer isso. Jesus não veio trazer a religião do não pode. Jesus veio trazer a religião do amor. A palavra religião, religar, é nos religar a Deus, a nossa união com Deus. Isso não pode ser um fardo pesado, exigências descabidas, absurdas. Não pode ser assim. A religião tem que ser
para nós um caminho que nos leva para o Senhor, um Deus que nos ama, um Deus que nos valoriza, um Deus que se oferece por nós para nos salvar. Jesus veio nos revelar Deus como um Pai bondoso, um Pai que fica feliz quando pode amar os seus filhos. Então, deixemos-nos amar por Deus. Às vezes, pelo nosso jeito de, nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar, às vezes nós impedimos que Deus nos ajude. Nós negamos a ajuda de Deus, viramos as costas para Deus. Não pode ser assim, porque Deus é o Pai que fica feliz quando nós nos deixamos amar por Ele. É esse o vinho novo que Jesus veio trazer, o amor de Deus, que produz alegria e que nos leva ao encontro com o Pai e com os nossos irmãos. O vinho novo faz com que a festa se prolongue. O vinho novo é melhor, porque traz alegria mais firme e mais forte, né? Então, que nós possamos caminhar firmes na fé, nos deixemos amar por Deus, façamos a nossa parte, não sejamos cristãos entristecidos, carrancudos, cara feia, cristãos alegres, felizes. Nem tudo é perfeito em nossa vida, nem tudo é perfeito. Tem dificuldades? Tem. Tem tropeços? Tem. Mas Deus está no comando de tudo. E quando nós acreditamos, tudo se transforma para melhor.